Olá, sejam bem-vindos a mais um Iner nas Férias e hoje a nossa proposta é para aguçar os seus sentidos. Então, se você ainda não participou de nenhuma das nossas aulas, volta nessa playlist que tem um bando de aulas especiais para você melhorar não só a sua forma física, mas a sua funcionalidade, o seu entendimento de conexões do corpo, fazendo com que fique mais fácil, por exemplo, você administrar os seus hábitos e fazer escolhas mais saudáveis. Bom, quando a gente fala de sentidos, normalmente parece uma coisa que a gente já aguça naturalmente, mas essa é a ideia, trazer um pouquinho mais de subjetividade e profundidade no assunto. A gente vai precisar de duas coisas nessa aula, se você tiver, senão a gente consegue adaptar. Uma é nosso Inner Sense, que é nosso tecido, e você pode adaptar ou com uma toalha, ou com um teraband, ou com uma canga, ou até mesmo com lençol. E a segunda coisa, se você tiver algum spray, alguma essência, vale a pena também. Essa é a aromaterapia do Inner, mas você pode usar a aromaterapia que você tem em casa. Eu vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável. Pode ser no chão ou na cadeira, não tem problema nenhum. A gente vai primeiro espirrar um pouquinho da aromaterapia no ambiente e nas mãos. A gente esfrega as mãos só fazendo um calor e deixando o corpo ir trazendo, a essência para nossa proximidade. E a gente vai colocar a mão nos olhos. Pode tampar os olhos e fechar os olhos também, então eu diminuo totalmente a claridade. Deixa os ombros pesarem, os cotovelos apontarem para o chão. A gente vai começar a perceber como o peso das mãos influencia nos nossos tecidos e como esse peso da mão também influencia na forma com que a gente lida com o nosso olhar. E a gente vai imaginar que lá dentro, no globo ocular, é como se eu pudesse deixar ele descansando embaixo. Então uma boa imagem é como se nosso globo ocular fosse um botezinho e ele tivesse relaxado na água. Então solta o olhar. E automaticamente a gente vai mandar peso para essa coluna, deixar nossa cabeça flutuar. E começa a fazer um movimento com essas mãos, ainda com os olhos fechados, circular em volta do olho. Quase como se a gente estivesse passando um creme. Pode inverter o lado. E agora a gente vai pôr as duas mãos não na vertical, na horizontal, nos nossos olhos, e a gente vai passando levemente em cima da pálpebra. Deixa os dedos escorregarem por essas pálpebras. Percebe que mesmo vocês de olho fechado, tem uma claridade que começa a surgir. Solta os braços. E a gente vai começar a brincar de deixar com que esse olho lá dentro comece a ir de uma lateral para outra. Como se eu quisesse olhar alguma coisa que está de lado ainda de olho fechado. Percebe se tem uns pontinhos meio que piscando conforme você faz o movimento. E experimenta abaixo e cima. Faz como se estivesse exercitando uma parte que a gente acaba deixando mais sem tanta atenção. Eu centralizo os olhos, abro um pouquinho o maxilar,
começa a brincar, né? Então eu tô prestando atenção nos olhos, mas eu começo a trazer um pouquinho a atenção para minha boca. E a gente vai abrir esses dois olhos pensando que minha coluna, quase como se enquanto eu abro os meus olhos, eu aterro a minha coluna para baixo. Então, como se tivesse uma comunicação de olho, nuca e lá embaixo no quadril. Ótimo. Abre esse olho e vai percebendo que conforme a luz vai entrando, vai mudando a postura de cada um, que automaticamente a gente fica com o corpo um pouco mais na prontidão, então tenta trazer essa sensação, né, do meu olho, aprofundando esse meu quadril. Passa esse olhar para cima e para baixo, de um lado para o outro, e tenta imaginar como se eu pudesse abrir uma porta e aumentar a periferia desse olhar. Engole a saliva uma vez. Percebe se ela está mais densa ou se ela está mais líquida. Se ela tem algum sabor. E a gente vai olhar para o teto. Abrir a boca como se eu fosse dar um grito. E quando eu for fechar essa boca, eu imagino que minha garganta está espreguiçando. E retomo para o centro. E vamos tentar fazer esse movimento algumas vezes, mantendo os olhos abertos e deixando com que essa comunicação vá sendo formada, né? Então, eu deixo o meu queixo espreguiçar e eu, de fato, olho para o meu teto. Abro a minha boca como se fosse dar um grito, ou se fosse... E quando eu fecho, eu percebo que naturalmente, quando o meu queixo vem, eu tenho uma pressão diferente lá no meu olho. E retomo. Ótimo. Centralize e percebe se isso muda um pouquinho a organização, né, dos tecidos do seu rosto. E a gente vai começar a passar a língua por toda a camada dos dentes. Então, em cima, embaixo, se eu conseguir nas laterais, vai dançando essa língua como se eu pudesse fazendo um movimento de uma pazinha em todas as partes da minha boca. Pode deixar cavar também a bochecha. Eu paro, engulo a minha saliva. E percebo se só com esse estímulo ela já muda um pouquinho, né, a densidade. A gente vai pegar os dois dedos e colocar bem na articulação do maxilar, com uma leve pressão direcionada para baixo. E a gente vai abrir e fechar a boca bem pouquinho, quase como se eu tivesse, sabe, um bebê começando a sugar, mas bem pouquinho. Volta a atenção para o olhar e mantenha esse olhar ativo. Toma cuidado para não fechar o olho. A minha boca para e minha mão desce até embaixo do meu maxilar. E a gente vai fazer quase como uma massagem. Então eu começo do queixo até a ponta da minha orelha. Aproveita e puxa um pouquinho essa orelha para baixo, mantendo esse olhar e vai percebendo se o olhar, a boca vai mudando conforme a gente puxa. E percebe como a nossa orelha, ela é a representação do que acontece no nosso tecido, né? A gente puxa, ela volta, a gente puxa, ela volta. Vai puxando um pouco mais para o lado. E vai percebendo que quando você puxa para o lado, dá a sensação como se eu estivesse abrindo a possibilidade de escuta, né? E a gente vai colocar a mão dentro da orelha, pressionar um pouquinho para baixo, abrir um pouquinho a boca e manter esse olhar ativo. Leva atenção para a respiração.
se muda a característica do meu olhar. Eu vou curvando o dedo lá por dentro e paro nessa segunda cavinha aqui, ó. E agora eu vou terminando, deixando subir e pressiono minha orelha um pouquinho para cima. Imagina que você tem um brinco bem pesado e uma parte da sua orelha cai para baixo, sua mão direciona para cima. Eu inspiro profundo e solto. A gente pega quem tiver uma terapia mais uma vez e espirra bem próximo de vocês. E a gente vai usar nossas mãos para ter essa sensação desse ar entrando e saindo. Então, enquanto eu inspiro, eu vou rodar minha mão para fora. E quando eu solto o ar, eu rodo o ar para dentro. E imagina quase como se estivesse sendo por dentro esse movimento, né? Se for mais fácil, pode deixar essa mão mais perto, não é um exercício de braço, é só um reconhecimento. Então, eu inspiro, esse ar vai rodando dentro do meu corpo e eu solto o ar, é quase como se eu estivesse fazendo essa troca por meio das espirales. E traz aquela imagem que todo o corpo está pulsando junto com essa espiral, né? Então, conforme essa espiral vai acontecendo, é como se o meu corpo estivesse se descamando, se espiralando dentro dele. E a mesma coisa acontece quando ele vai soltando o ar, quase como se o meu corpo estivesse se desdobrando, né? Como se eu pudesse fazer esse movimento aqui com todo o meu corpo. Centraliza. A gente vai pegar os dois dedos e colocar bem entre o nariz e o começo da nossa bochecha. Vai fazer uma leve pressão para baixo, um pouquinho para dentro. E a gente vai fazer a brincadeira de respirar com o olho aberto. Então eu inspiro, sinto todo o rosto inspirar e solto o ar. Você não precisa cadenciar a respiração junto comigo, você pode fazer a respiração do jeito que você quiser. E a última vez, passa pelo olho, desce pelo maxilar, passa pelo externo, até soltar o corpo. A gente vai pegar nosso essência, o nosso tecido. A gente vai colocar ele em volta do nosso corpo, então eu abraço ele na minha cintura. Quem puder, cruza, ou se não eu pego mesmo com o outro, só para dar uma sensação de sustentação, tá? Quem tiver consciência pode até passar nos cotovelos. E a sensação como se eu estivesse mesmo enrolado em algo. Se abraça, então eu seguro os meus cotovelos. Eu vou convidar com que vocês soltem o olhar, né, e fechem os olhos. E só respira. Vai deixando esse coração ficar mais aconchegado lá no peito e ao mesmo tempo trazer o corpo pro agora. Como é trazer, né, esse corpo mais embaladinho, mais protegido. E a gente vai começar a trazer todos os sentidos. Então, eu aumento minha escuta, deixo essa orelha abrir. Trago a atenção dessa respiração em espiral. O peso da boca e toda essa característica de conexão interna. E eu lembro daquela janela se abrindo e abro os meus olhares. Percebe como é possível ficar com uma postura que não fique tanto na defensiva e ao mesmo tempo tem esse acolhimento e essa presença que a gente precisa estar no mundo.
Continue desvencilhando os meus braços. Percebo como eu tô. E eu espero vocês até a nossa próxima prática amanhã.